dia a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos agora iniciando mais uma aula online da Escola Bíblica Dominical e eu espero que nesta última semana os mesmos desejos que são dados no final de cada aula possam ter se cumprido de forma satisfatória nesta última semana, que nós como igreja possamos ter obtido o sucesso no nosso relacionamento para com Deus. E agora então, antes de iniciarmos a nossa aula, queremos dedicá-la a Deus para que Ele possa, através do Espírito Santo que Ele nos enviou, este Espírito Santo possa trabalhar nas mentes e nos corações de cada um, trazendo convicção, trazendo mudança, perseverança, enfim, todos os frutos dos quais uma igreja precisa ter. Vamos orar então. Senhor Jesus, neste momento nós entregamos esta aula nas Tuas mãos. Te agradecemos mais uma vez porque podemos estar aqui novamente em frente a esta tela e nesta tela para juntos nos relacionarmos e assim podermos estruturar-nos em cima da Tua palavra, que é viva, e que nós possamos valorizá-la, porque ela muda situações. É uma palavra que se cumpre na vida daqueles que temem ao Senhor e que confiam no Senhor. Ó Pai, eu te peço agora pelos nossos irmãos que precisam de oração para restabelecimento de saúde, trazendo para eles a cura, e também os demais irmãos que têm se mantido livres de quaisquer doenças, Senhor Deus, que eles possam lembrar-se de que devem isso tão somente a Tua fidelidade também para com eles, e que juntos, todos nós, em breve possamos estar gozando desta plena saúde que nós pedimos ao Senhor, tanto a nível físico quanto a nível espiritual, que é de primordial importância. Então, pedimos que o Senhor nos venha abençoar agora mais uma vez, como já tem sido feito, e todas as igrejas co-irmãs, as igrejas irmãs, possam neste domingo estar elevando o culto especial ao Senhor. E também te agradecemos pelas músicas, pelos cantores, pelas bandas, pelos pregadores que nós podemos ouvir incansavelmente no nosso dia a dia, trazendo para nós mensagens que são bálsamo para as nossas almas. Que o Senhor nos conserve então assim, e em nome de Jesus que nós oramos agradecidos por tudo mais uma vez. Amém. Então, irmãos, o título da aula de hoje é Compromisso ou chouriço para comer no dia de serviço, que é uma frase popular. O que significa isso em termos práticos? Significa uma coisa que é renovável, o compromisso no seu dia a dia, ou então o mesmo pode passar a ter uma insignificância dentro daquela questão comum que não causa mais impacto na vida das pessoas, que vão se alienando pouco a pouco nas diversas atividades diárias, nos diversos segmentos da vida, e Deus, no âmbito espiritual, não nos criou para sermos assim. Então a aula de hoje ela serve para dar uma recapitulada naquilo que ao longo de praticamente um ano nós ensinamos através das aulas, e que isso sirva também para qualificação das vidas perante o reino de Deus. Sabemos que uma igreja forte é uma igreja que é permeada e precedida pelo compromisso. Nós falamos numa das aulas aí que você, por exemplo, não gostaria de ter uma pessoa ao seu lado
que por qualquer ou quaisquer outras coisas trocaria um relacionamento com você, um relacionamento amoroso, evidentemente, neste exemplo, por outras questões. Então, o compromisso fica sempre adiado, uma vez por uma causa, outra vez por outra causa, e você então fica num relacionamento quebrado, um relacionamento descontínuo, onde outras coisas sempre têm prioridades. Provavelmente, no relacionamento de namoro, um casamento futuro com base neste tipo de relacionamento não dará certo e nem se realizará, para dizer mais a verdade. Então, tudo isso que vai ser dito novamente hoje, de forma talvez recapitulada, para alguns, para outros não, que não tiveram a oportunidade de assistir às outras aulas, fica então este conteúdo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no mesmo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 58, nos ensina isto, ou seja, precisamos ser constantes no trabalho com Deus. Quando estudamos os evangelhos, nos deparamos com a história do jovem rico, dentre muitas outras, que é também chamado de o mancebo de qualidade. Dele tiramos muitas lições. Este jovem tinha uma preocupação comum àqueles que creem em vida após a morte, assim como nós. E ele faz uma pergunta para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Para onde minha alma irá? Muitas pessoas se preocupam com isso, outras nem tanto, porque não creem na vida eterna. Este jovem completou a conversa com Jesus dizendo que ele já possuía no seu currículo espiritual as boas condições para herdar a vida eterna, mesmo tendo sido avisado por Jesus que quem era bom era somente Deus naquela oportunidade da conversa e do relacionamento que eles estavam travando ali naquele momento. Este homem era rico e Jesus complementou: falta-te uma coisa, então, já que queres saber, entregue teus bens aos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Marcos, capítulo 10, versículos 21 e Lucas, capítulo 12, versículo 15, elucidam este trecho da história bíblica. Neste momento, desmoronaram as convicções do rapaz, que triste retirou-se da presença de Jesus, porque ele não podia se desvencilhar daquilo que era mais importante na vida dele do que o relacionamento e o compromisso para com Deus. E hoje nós temos, no mundo atual, um mundo corrido, um mundo que pressiona as pessoas, afoga as pessoas das mais diversificadas formas. Este fato, então, faz com que o compromisso para com Deus tenda a ficar cada vez mais distante, né, nessas questões todas. Então, há um lindo hino que diz: tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Será isto uma verdade proferida por nós? Tudo nós deixamos de fato nas nossas vidas? Na igreja de hoje pode-se ver que esta história pode ser aplicada a ela própria, no que ela tem falado versus o que ela tem vivido. Isso nós abordamos em algumas aulas do passado. Há crentes que dizem ou sentem-se nas condições de estarem dentro dos requisitos para fazerem jus à salvação. Mas quando ouvem a frase, falta-te uma coisa, também retiram-se e vão então embora bem tristes, porque não querem um envolvimento maior. As pessoas têm esquecido que as orações, por exemplo, precisam criar pernas
E isto indica trabalho, ação. Muitos dizem, eu participo numa determinada igreja. Ou então podemos encarar este trecho da nossa aula como participação, que significa tomar parte em trabalhos, versus assistir apenas àquilo que ali é apresentado, como estar, tão somente contemplar e não envolver-se além desta linha. Trabalho gera compromisso e compromisso gera trabalho. Isto é muito importante as pessoas saberem. O compromisso traz trabalho seu na igreja. Então, se a pessoa não trabalha ou não se envolve numa determinada igreja com referência àquilo que ela pode fazer, pode indicar que o compromisso ali é inexistente. E estas palavras, então, pesam bastante. Será que a igreja não está, como eu já disse no início desta aula, alienada, ou seja, conformada? Tá bom assim, vamos levando a vida. Será que elas não estão entorpecidas por setas malignas que querem ofuscar e apagar as imagens, tanto visualmente quanto da sua própria mente, com relação ao estar no meio, no seio da igreja e nos trabalhos que envolvem coisas relacionadas ao Senhor? É uma pergunta que fica, e é uma pergunta que ao mesmo tempo muitas vezes não é respondida pelas pessoas que se omitem nesta resposta por acharem que isto não é tão importante em suas vidas, quando na verdade é o mais importante de suas vidas, porque as contas serão prestadas a Deus e é necessário então se preocupar com aquilo que o manual, a palavra de Deus, nos indica para essas questões. Falamos também dos 50% de que já foram cumpridos por Deus e os outros 50% precisam ser cumpridos por nós, então há uma caminhada de fato a ser feita em cima disso no que concerne a palavra compromisso. Então, muitas pessoas hoje em dia, tanto as do mundo como as da própria igreja, falam, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, sou muito melhor do que muitas pessoas crentes, ou na comparação com a própria igreja, eu sou muito melhor do que aquele irmão ou do que aquela irmã, então ele é que tem que ser interpelado e não eu, na minha conduta, eu vou passar a bola para outras pessoas, ou o foco que seja dado para outras pessoas. Então isso envolve o quê? Envolve a falta de compromisso associado a 1000 desculpas que podem ser mencionadas pelas pessoas. É engraçado, mas quando comparamos a igreja ao corpo de Cristo, este torna-se defeituosíssimo, às vezes uma verdadeira aberração. São as partes diversas de um corpo retalhadas, cabeças andando sozinhas, pernas sem corpo, isto quando o corpo não sai caminhando sem direção, cada parte para um lado. Então, esses são quesitos e conceitos que não devem ser fomentados, alimentados por parte da igreja, se é que ela se preocupa de fato com todas essas relações ou questões. Isto, além de engraçado, não deixa de ser bom para o diabo, que é aquele que não quer que você mude concepções, mude ideias, mude qualquer coisa referente ao teu relacionamento com Deus, não como ele muitas vezes é feito, mas como ele deveria ser feito. O importante é que, ao contrário do que o jovem rico pensou, estava bem, porque a tese da salvação estava cumprida dentro das suas concepções espirituais. Mas na verdade não estavam.
Esqueceu-se que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, melhor dizendo, desculpe, é dom de Deus, de acordo com o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. A justificativa para o pecado não é humana, é divina. Porém, entretanto, todavia, existem também as obras, que são os frutos que surgem desse compromisso, que comprovarão as condições reais, verdadeiras, do exercício de nossa fé. Frutos: graça, fé e obras, por conseguinte. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Se achas que é só crer sem trabalhar na obra, está bom, é suficiente. Então ouça o seguinte: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Estás em pé de igualdade com os demônios, porque também estes creem e estremecem. Segundo Tiago, capítulo 2, versículos 17 a 19. Versão atualizada marcônica. Tradicionalismo é um outro fato importante nestas questões do exercício do compromisso. Também não serve para nada o mau tradicionalismo e também não salva. Há pessoas crentes e até doutrinas evangélicas que, de certa forma, creem nisto. Alguns falam e outros sentem isto que eu vou dizer agora. Eu nasci nesta religião, meus pais eram dela, aprendi o que sei nela, etc. Mas de fato e de verdade estão profundamente enganados, equivocados, estão quase salvos. Quase ainda não é. Quase eu entrei no trem, cheguei 2 segundos atrasado, o trem foi embora e me deixou na estação. E assim acontecem com diversas coisas na vida de uma pessoa. Eu sigo as influências de alguém, né, que eu simpatizo, ou sigo as influências dos meus pais, ou as influências dos meus irmãos, ou eu sigo costumes que me são passados, pelos quais eu sou um profundo simpatizante, então eu passo a assimilar aquelas ideias e a produzir coisas relacionadas a elas, e isso nem sempre é saudável na vida de uma pessoa, tanto a nível secular quanto a nível espiritual. Então, filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. Não necessariamente. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Segundo o livro do profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 18, e também 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 19. Aqui é um exemplo claro de um texto bíblico, ou de 2 textos bíblicos, que referem-se a exatamente aquilo que eu acabei de falar agora há pouco, há 1 minuto atrás, com referência a influências, né? Dentro dessas questões de não se preocupar de fato com compromisso. Friso novamente: você teria compromisso e manteria um relacionamento com alguém que não te coloca em primeiro lugar absoluto no seu namoro, visando um futuro casamento? Eu acredito que é um pouco difícil essa resposta ser positiva. Com Deus é muito, excede muitas vezes esta realidade, mas que muitas vezes é apagada rapidamente da mente de uma pessoa por outras questões variadas que a cercam, tanto a nível físico, quanto intelectual, quanto psicológico. Isto, se for o seu caso, precisa ser muito bem
trabalhado. Eu estou dizendo isso porque tenho a obrigação de dizer isto, porque isto poderá também ser cobrado de mim um dia, e eu, como tenho esta tarefa dentro do corpo de Cristo, não vou me eximir em hipótese nenhuma de falar claramente sobre estas questões, quer elas sejam agradáveis ou não agradáveis aos seus ouvidos, quer tragam simpatia àquilo que você pensa, quer venham de encontro àquilo que você pensa ou não. É a palavra de Deus quem entra em voga nesta questão, e a palavra de Deus está acima de tudo e acima de todos. Então, o tradicionalismo, que é uma maneira vã de viver, invalida totalmente o efeito da palavra de Deus, segundo nos ensina Mateus 15, versículos 6 até 9, que nos ensina o seguinte: então, não precisa respeitar os seus pais. Assim vocês desprezam por causa disso a mensagem de Deus para seguirem as suas próprias convicções, os seus próprios ensinamentos. Hipócritas! Isaías estava certo quando disse o seguinte a respeito de vocês: este povo, disse Deus, honra-me com as suas palavras, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Não adianta nada me adorarem, pois ensinam leis humanas, costumes humanos, ponto de vistas humanos, como se fossem mandamentos de Deus e justificassem as nossas ações. Portanto, então isto é um ledo engano e muito perigoso para o desenvolvimento da sua vida espiritual. E não seria bom um dia você e eu chegarmos perante o trono de Deus e recebermos uma notícia de que aquilo que nós tínhamos certeza de que era o razoável, pelo menos, para fazermos segundo o nosso chamado, ele simplesmente dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E ali não tem mais chance. Não se volta mais atrás. Por isso nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual como se fosse uma pérola preciosa. As outras coisas diversas que envolvem a vida de uma pessoa nos será dado com certeza, mas em primeiro lugar a palavra de Deus sobre todos os aspectos que a envolve, né? Então você pode anotar numa lista aquilo que você acha que é pertinente, né, ao reino de Deus e você. Bom, então aqui, infelizmente hoje muitas pessoas, para se sentirem confortáveis nas suas condutas, sejam quais e onde forem estas condutas, decidem o que e como irão fazer as coisas ou tomar atitudes e atribuem a questão, ou essas questões, à vontade absoluta de Deus, talvez para apagar a sua culpa. Que pena! Igrejas pregando o que não é necessário, regras que passam a ser chamadas de doutrinas, e o que é necessário fica deixado de lado. Aqui, o descompromisso é com a palavra dentro desses textos que nós acabamos de mencionar e de ler. É bom poder trabalhar na causa de Deus. Não sejais então, portanto, somente ouvintes, mas praticantes da palavra, segundo Tiago, capítulo 1, versículos 22, e para finalizar o Salmo 84, versículo 10, que nos ensina o seguinte: é melhor passar um dia no teu templo
do que 1000 dias em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. Eu gostaria mais de ficar na entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Essa é a linguagem de hoje, uma linguagem mais moderna. Então, irmãos, o que eu gostaria de dizer como professor da Escola Bíblica Dominical é de que nós estamos prestes a iniciarmos as aulas da Escola Bíblica de forma presencial. Então, não se preocupe, você que tem medo de vir à igreja por alguma razão, neste período todo, que é grave, sim, não podemos deixar de admitir isto, mas a vida continua e algumas coisas deverão ser, então, agora novamente reconsideradas. Então, uma delas é de que as aulas presenciais deverão retornar em breve. Então, para você que é adulto, um adulto já mais senil ou um adulto mais jovem, você deve se preocupar em estar na Escola Bíblica Dominical. Não fique com medo, porque se você seguir os protocolos que são mencionados frente ao controle desta pandemia, saiba você que a igreja tem seguido isto à risca. Então nós estaremos no templo novo com as nossas aulas, sairemos do templo antigo porque ele deverá ser ocupado pelas crianças e estaremos então no templo novo, como eu já disse, que tem bastante espaço e tem lá todos os protocolos garantidos quanto ao espaçamento, quanto à asepsia. Você deve levar a sua máscara e estarmos indo para a igreja. Por quê? Por uma razão, nós devemos ser bastante transparentes naquilo que falamos. Desde que se iniciou esta pandemia, muitas pessoas têm se furtado de estar vindo à igreja, mesmo quando ela retornou aos cultos presenciais, né? E aí eu quero lembrar uma coisa a vocês que eu não posso deixar de falar, porque eu tenho este compromisso com Deus e estou à frente, de certa forma, junto com a liderança da igreja de vocês. Então, eu quero entender que as pessoas, desde que começou a pandemia, elas não se guardaram dentro de uma redoma de vidro, guardadas, não fazem absolutamente nada. As pessoas, elas vão às consultas médicas, às consultas dentárias, elas vão à feira, elas vão ao supermercado, elas vão à avícola, à perfumaria. Elas não deixaram de viver. Elas vão ao banco fazer as suas operações financeiras que são necessárias. Elas saem para a sua vida no cotidiano. Por que não sair para vir à igreja? Vir à igreja contamina e o resto não contamina? Não te põe em risco? Então, a gente sabe que a vida não parou para as pessoas. Elas têm continuado a viver e são obrigadas a fazer certas coisas que talvez elas não quisessem também neste período, mas fazem. Então, a igreja não é sinônimo de aglomeração neste momento porque os protocolos estão sendo preservados. Nós vamos nos preocupar com uma nova configuração em termos de tempo para as aulas, para que eles, no relacionamento, o interrelacionamento de demais afazeres para a elaboração dos trabalhos que são desenvolvidos para a igreja, não se cruzem, não fiquem ocupando espaço um do outro. Então, eu estou dando um recado para vocês que a maturidade para a sua presença novamente na Escola Bíblica Dominical deve sim ser feita se você tiver despertado e tiver vontade para isso. Só depende da sua vontade, não de outras questões quaisquer, né? Faça a comparação disso que eu acabei de falar agora, frente à tua vida secular com a tua vida espiritual. Você não deixou de viver secularmente, você nem pode fazer isso. Então, com a palavra de Deus não é nada diferente, aliás, pelo que a própria palavra ensina, é prioritário. Então,
Vamos nos encontrar em breve, se assim Deus o permitir. Desejo a vocês uma excelente semana. Que Deus guarde a todos vocês com o seu braço forte e que no próximo domingo, se Deus nos conceder, possamos novamente estar juntos aqui para compartilharmos um pouquinho mais da sua palavra. Deus vos abençoe e até lá.